Reparação histérica. Reparação histérica. Olá, histéricas! Para a grande felicidade das pessoas que gostam de mim, eu voltei. E elas são maioria, isso que importa. Estou muito feliz de estar aqui com a Manu Cantuária, essa deusa tatuada com sua aguinha hidratada. E com Mili Lacombe, que de novo está na casa de sua mãe. Vamos torcer para a mãe aparecer. Alegria. Vamos torcer. Eu gosto muito quando aquela senhora passa atrás, trazendo toda uma versatilidade, uma beleza. E quero começar o programa de hoje. Dá um oi, Mili, pra gente. Oi, gente. Eu fico tão apreensiva que ela realmente passa, que eu mudei o arranjo aqui para que a gente não veja ela passando. Bom, eu quero começar pedindo três coisas. Primeiro, para você se inscrever nesse maravilhoso canal que está ganhando de 800 a 1.000 seguidores por semana. Isso é muito importante para a gente, porque daí, com o número maior de seguidores, a gente continua fazendo esse programa, né? Se você gosta, então comente, indique, mas também assine. Dê o seu joia, o seu like e a sua presença. E a outra coisa muito importante é que, assim, eu quero que a Manu se venda de novo, porque agora eu quero que ela se venda eu aqui presente para saber se ela está se vendendo direito. Fale de seu curso, Manuela. Cara, olha só. Habla, Manu. Não, eu achei que eu tinha entendido. Eu achei que eu tinha aprendido já. Não, você se divulgou muito bem, mas agora eu quero que você se divulgue. Então, gente, olha só. Vamos lá. junto. Meu curso amado, que Tati já fez. Mili já assistiu também algumas aulas. Meu curso querido está com as inscrições abertas, tá? Eu tô muito animada. Essa edição tem uma aula mais inédita. Tô aqui com meus livrinhos. E travou, ela travou. Essa é a dificuldade da pessoa em se vender. E travou numa cara muito boa. Figurinha, Bully. Maravilhosa. Gente, assim, Vulneráveis Venceremos, é o curso da Manu, é maravilhoso. Fala, analisa, né, o papel da mulher, luz e sombras, na mitologia, e vem vindo até os dias atuais. Tati, me corrija se eu estiver errada. E que eu não vi todas as aulas, a Tati viu todas as aulas. E é realmente sensacional, gente. Não, o curso é muito incrível, é muito foda. E é um curso para quem é roteirista, trabalha com cinema, com televisão. É claro, é um curso para todo mundo. Mas quem é do métier da escrita, ele é revolucionário para quem cria personagens. Então tem muita atriz que faz, roteirista, diretor, galera... Gente, Humberto Carrão fez o curso. Não que eu queira divulgar um homem para falar da importância de fazer um curso de uma mulher. Mas é porque é o Humberto Carrão, que a gente sempre fala dele. Esse ícone da beleza moura, né? Essa coisa... Mas eu acho importante divulgar um homem para fazer esse curso, porque é isso, assim, né? Os caras, tipo, divulgar uma pessoa branca fazendo um curso antirracista, porque é a gente que precisa aprender mesmo. Exatamente. Agora, divulgue o seu curso, Mili, por favor. Bom, agora, gente, era tão fácil quando era da Manu, agora vamos falar do meu. O meu chama O Feminismo como Potência de Vida, tá no meu Linktree, é só entrar no meu Instagram, e fala também de ferramentas do feminismo para que a gente se sinta mais poderosa, mais confiantes, mais belas, mais plenas. O feminismo oferece essas ferramentas pra gente. Tá, e eu quero saber se você vai me convidar. Eu quero fazer de graça. Você vai fazer de graça, meu amor. O que então, você me pedir, você me terá. Convide. Então, você está vendo um corte nesse minuto agora, porque faltou luz, Manu caiu, e eu e Mili continuamos vendendo o curso de Manu. Sim, Manu. Foi uma estratégia de Manu pra gente ficar falando dela. Não, gente, é tudo pensado. Tudo pensado, tudo estratégia. Mas vamos ao programa, porque daí Mili também vendeu o curso dela. Eu não tenho nada para vender, porque eu tô sem curso nesse momento. Quer dizer, dia 9 de outubro, eu estarei com o Christian Ducker no Rio de Janeiro, Alma Talks. Eu também estarei lá. Eu também estarei lá na plateia. Sim, eu acho bom, acho importante. E tem meu livro também, A Boba da Corte. Esse livro aí que já é um best-seller. Bom, vamos ao tema de hoje, que é pegar novinho, gente. É o tema sonho. Eu tenho uma pessoa aqui do meu lado muito nervosa com esse tema. Mas é isso, a gente resolveu fazer esse tema. E eu queria dizer que junto comigo eu tenho Fátima Bernardes, Gisele Bündchen,
Sabrina Sato, Tata Werneck, Ivete Sangalo, Brigitte, mulher de Macron, por que não falar de Brigitte? E a Odete Roitman, que se tem uma coisa que ela faz direito e bem, é pegar novinho. E aí eu vou, assim, falar um pouco, né, não sobre a minha experiência, senão a pessoa aqui do meu lado vai... Mas daqui a pouco eu vou falar sobre a minha experiência. Mas por que trouxe esse tema? Miriam Goldberg, que é colunista da Folha, recentemente lançou, que é antropóloga e professora também, recentemente lançou Porque os Homens Preferem Mulheres Mais Velhas, né? E aí ela entrevistou mais de 50 casais e coisas que ela descobriu com a pesquisa dela, que entre 1999 e 2006 aumentou 36% uniões de mulheres mais velhas com os seus parceiros mais jovens, né? E o principal que ela descobriu, que de todos os casais que ela entrevistou na vida dela como uma antropóloga, colunista, professora que estuda relacionamentos entre casais, relacionamentos amorosos, ela nunca viu casais tão felizes, tão plenos, e ela escreveu isso na coluna dela já algumas vezes, e o livro é sobre isso, por que esses casais são felizes e dão certo mais do que os outros que ela teve experiência em entrevistar, né? E aí, a partir disso, e também de uma entrevista recente que eu fiz com Fátima Bernardes, que tá ali pegando o novinho dela já há muito tempo, a Fátima abre a entrevista dizendo assim, porque quando eu comecei a namorar ele, várias pessoas falaram, Fátima não é boba nem nada, tá pegando o novinho. E é linda essa entrevista que eu faço pro podcast da Folha, se ela não sabe, quem sabe, porque ela diz, ninguém diz a grande sorte dele em estar me pegando. Ela diz isso, que eu amei. Porque, porra, o cara tá com a Fátima Bernardes, né? Linda, inteligentíssima, bem-sucedida, madura, história pra caramba pra contar. E ela diz isso, que ela escutava muito a Fátima não é boba nem nada. Bom, Túlio também não é nada bobo, né? E Odete tá fazendo esse sucesso estrondoso na novela, pegando os novinhos, e como tá maravilhosa, né? Como tá perfeita. E aí eu queria ouvir de vocês um pouco sobre... A Manu já contou um pouco da experiência dela. Você disse que não deu certo, Manu, mas não deu certo não era porque ele era novinho. Não, mas não é sobre gap de idade. Não dá certo porque a vida acontece, né? A gente também não tá exatamente planejando aí. Relacionamento a gente não planeja, na verdade, né? Sim. Os melhores... agora eu quero... tipo assim, agora eu quero um relacionamento sério. Agora eu só quero... Sempre que a gente bota essas coisas na cabeça, dá errado. É isso que é muito doido, porque assim, quando é um cara mais velho com uma mulher mais nova, é um relacionamento que as pessoas enxergam, as pessoas conservadoras e preconceituosas, como uma relação normal. Aí não fica pensando, ninguém pensa sobre isso, né? Conheci e me apaixonei, pronto, porque é visto como algo normal. Quando é um cara mais novo com uma mulher mais velha, fica essa pergunta, mas por quê? Como se tivesse que, por não ser normal aos olhos conservadores e preconceituosos, precisa ter uma explicação do porquê. Quando é a mesma resposta, simplesmente aconteceu, igual acontece do outro jeito. Só que tem essa coisa bem patriarcado, que vocês vão falar muito melhor do que eu, desse corpo como capital, né? A juventude de uma mulher como esse atributo, né? Como esse bem, como esse commodity, né? E quando é uma mulher mais velha que namora um cara mais novo, coloca essa mulher num lugar de escolha também, né? Dá um poder para essa mulher. Acho que isso incomoda muito também, né, Mi? Eu acho... primeiro, eu acho que não é qualquer cara que se interessa por uma mulher mais velha. São os melhores entre eles. E eu digo isso porque já é um cara cujo desejo, cujos afetos estão mais para fora desse sistema patriarcal. Dessa ditadura da juventude, desse regime que diz que mulher só existe até uma certa idade, né? Então, eu acho que a gente está falando de um grupo de homens que realmente se destaca, assim, disso, né? E isso me diz muitas coisas a respeito desse cara, sabe? A outra coisa é que, entre lésbicas, eu acho que cai num lugar mais... Vou falar isso com muito cuidado, tá, gente? Assim, pegar a novinha, né? Pegar a novinha é uma coisa que carrega um machismo nisso, assim. O desejo pela mulher mais novinha. Eu sempre me relacionei com mulheres mais novas do que eu,
né? Mas... E eu fico pensando assim, gente, será que isso é machismo em mim? Pode ser, né? Pode ser. Eu não sei dizer. Porque o meu desejo vai realmente para esse lugar. Então, é estranho, né? Porque não é para mim não é como é para vocês, assim. Se eu tivesse com uma novinha, ia ser estranho, entendeu? Não ia dar programa, é isso que eu quero falar. Porque o revolucionário é a mulher mais velha pegar o novinho. Isso é o revolucionário. Agora, a lésbica mais velha pegar a novinha, eu acho meio clichê, assim, sabe? Mas tenho amigas que... E assim, é engraçado que eu tenho uma amiga mais velha que está com uma mulher muito mais nova. E a minha amiga falou, olha, eu não vou ficar com você, eu sou muito mais velha do que você. E a namorada dela falou, então tá bom, eu vou procurar outra velha, porque o meu desejo é por velha. Adorei. Você não vai me querer, eu vou achar outra velha. Então, fica, né? E elas estão juntas. Já faz Muito bom, muito bom. Tem aquele livro jovem, né, da Annie Ernaux, que ela fala que as pessoas olhavam para ela com o jovem dela, que ela tem 54 e ele tem 20 e poucos, assim, que é um dos livros mais bonitos da Annie Ernaux, bem fininho e muito forte. E ela diz que as pessoas olhavam e aquilo dava uma sensação muito boa nela, de inversão de uma cena machista, só que ela agora nesse lugar de poder. E que olhavam com preconceito e com esse olhar, assim, de o que essa véia tá com esse menino. E que aquilo, em vez de deixar ela com vergonha ou com algum medo, só dava uma sensação muito boa de poder nela, né? Mas acredito que também uma mulher que, com essa idade, já tinha estudado muito, já tinha se politizado, já era muito feminista. Porque na pesquisa da Miriam Goldberg, o que sai é que as mulheres, mesmo estando em relacionamentos muito felizes com seus jovens, e ela só entrevistou mulher que é pelo menos 10 anos mais velha, os relacionamentos são bons, mas elas sofrem muito com o olhar dos outros, e elas sofrem muito pensando, bom, a qualquer momento vai acabar, porque... e sofrem muito com o corpo, que tem a impressão de que precisa ficar correndo contra o envelhecimento por estar com um cara mais novo. E pelo que elas relatam, é tudo por um olhar da sociedade. Pelo que eu li, assim, da pesquisa da Miriam, dentro de casa tá tudo bem. Elas falam, meu marido me acha a mulher mais linda, mais interessante, mais gostosa, a gente transa muito, ele não tá nem um pouco incomodado, muito pelo contrário, ele me acha muito melhor acha meu corpo muito melhor, acha eu muito mais interessante, mas o olhar da sociedade pra gente faz com que eu me incomode com o meu corpo, eu tenha começado a malhar mais desde que eu comecei esse relacionamento, e eu fique achando, a partir do que eu escuto fora da minha casa, que a qualquer momento ele vai me largar. Então, apesar das relações serem boas, tem relatos ali no livro da Miriam de que as mulheres sofriam muito com esse olhar. São muitas camadas, né? Porque tem uma pressão estrutural, tem uma questão relacionada à consciência do seu próprio valor. Eu acho que uma coisa que a gente precisa deixar claro aqui é que quando a gente está dizendo... né? Ai, novinhos, né? A gente está falando de um jeito, inclusive, que cai num lugar que parece que a gente está espelhando. Está sendo uma tá objetificando. Não é sobre objetificação, sobre vitalidade de corpo, sobre... a gente não está falando disso, na verdade, a gente está falando de uma maior facilidade em estabelecer uma conexão genuína, porque uma geração... Eu vou dizer que é um pouco mais desconstruída, né? É um pouco mais atenta a certas questões, porque, né, os homens mais velhos, assim, sem querer generalizar, mas é estrutural, claro que existem exceções, né? Tem uma rigidez, às vezes tem um machismo que é mais enraigado. Então, é mais sobre essa diferença e não é só sobre desejo. Às vezes é só sobre desejo. E aí, assim, é importante investigar. Eu acho assim, a gente não precisa se culpar, mas às vezes a gente tem realmente desejos construídos mesmo. Mas a partir do momento que a gente pensa sobre isso, questiona, será que eu gosto porque
assim, às vezes é uma contraparte que a gente está buscando. Sei lá, são tantas camadas simbólicas, sutis, psicológicas, que não só também... Eu acho que tem esse olhar mais, vamos filosofar, vamos falar pela olhar sob a luz do feminismo, da psicanálise, mas tem o fato de coisas assim, eu acho muito engraçado como o homem se acha tão superior à mulher, mas o fato eu tenho 46 anos de idade e eu não preciso de Viagra para transar. E os homens se acham tão superiores, né, às mulheres. Eu posso namorar o cara da idade que for, que eu vou estar ali, para usar um termo machista, pau a pau, ali, em termos sexuais, né? Então, assim, e eu acho que a mulher, na minha idade, ela tem uma experiência que pode ser interessante para um cara. E o cara, de fato, tem uma vitalidade que pode ser interessante para uma mulher. Acho que tem isso também. A gente tá indo pelas beiradas, assim, para não entrar nessa parte mais corpórea da coisa. Mas eu acho que é uma mistura de tudo isso, né? É uma mistura, assim... A Miri falou, né, que talvez fosse machista da parte dela sempre namorar mulheres mais novas. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, foi muito machista da minha parte sempre ter namorado homens mais velhos. Eu gostava, quando eu tinha 20 e poucos anos, de ser a menininha de um figurão. De um cara que tinha mais grana, mais poder, coisas para me ensinar. O meu fetiche estava todo nisso. E aí compunha, assim, um casal bem... que a sociedade admira, né? Do cara que já conquistou coisas, que já tem um certo poder aquisitivo, que tem coisas a ensinar, a menininha. Só que eu não durava nesse papel 3 dias, né? Eu nunca consegui fazer a sonsa que sabe menos, a que alguém paga a viagem dela. Eu nunca... Sabe, a não ser que seja uma coisa muito divertida de uma troca justa, mas esse de vem comigo que eu te pago a viagem porque você vai ser a minha esposinha troféu, eu não durava 3 minutos. Então, eu gostava de brincar desse fetiche, mas não era um papel para mim. Mas eu acho que eu me relacionei com homens mais velhos durante... Acho que a maioria dos namorados que eu tive eram homens bem mais velhos. E eu acho que isso não me interessa mais, até por uma questão de ter ido lá ver e ver que não tem nenhuma diferença, não tem nada demais ali, sabe? Não tem essa coisa... Eu fui me tornando mais bem-sucedida do que os caras que eu queria namorar porque eram mais bem-sucedidos numa fantasia dos 20 e poucos anos. E tem uma coisa assim que é meio perigosa, mas que eu vou falar, que é o seguinte. Quando você conhece... e depois, mais recentemente, depois de separada, eu me relacionei com algumas pessoas mais jovens, né? E tem uma coisa que é assim... Quando você conhece um cara de 30 anos, cheio de sonhos, de coisas que ele quer fazer, é muito lindo. Quando você conhece um cara de 55, 60 anos, que sonha como alguém de 30 ainda, porque não realizou nada, tipo, não fez nada até os 55, 60, é desesperador. E eu acho que eu prefiro ver isso numa pessoa mais nova, entendeu? Porque, assim, faz muito sentido uma pessoa mais nova... ter uma lista não estou dizendo que o cara de 55, 60 não pode ter os sonhos dele, mas ele já tem que ter realizado coisas com essa idade, né? E a minha experiência com caras mais velhos eles eram muito frustrados com as coisas. Eles não tinham realizado nenhum enfim. E acho que tem uma coisa jovem que me cativa por isso. Eu acho que eu sofri um cansaço da frustração do hétero da elite intelectual paulistana, sabe? Sim. Mas uma pergunta que eu queria fazer para vocês é o seguinte. Quando a gente fala de mulheres poderosas com homens mais novos, a gente pensa uma lista delas, né? Quem é o homem poderoso com uma mulher mais velha que a gente pensa no Brasil? Tá, uma mulher poderosa com um cara mais novo. A gente pensa na Tata Werneck, a gente pensa na Marília Gabriela, casada um monte de tempo com o Gianecchini, a gente pensa na Sabrina Sato, a gente pensa na Fátima Bernardes, Ivete Sangalo. Quando a gente pensa um cara com uma mulher mais velha, um poderoso, estão todos casados com novinha, né? Vocês conseguem pensar um cara brasileiro? Não. Eu só consigo pensar no Macron. Tem o Macron e assim, ele é vítima de muito... Ele e a como é o nome dela? Brigitte. A Brigitte. São vítimas de muito machismo. Outro dia apareceu um negócio dela, parecia que ela estava dando um tapa na cara dele, né? Saindo ela empurra o rosto dele. Então, eu acho... Não tem. E não acho que a gente vai achar.
mesmo que a gente pense muito. Porque, assim, para esses homens aí que você está falando, homens bem-sucedidos, né, nessa ideia do que é ser bem-sucedido, né? Que a gente poderia até complexificar isso, porque para mim eles não são bem-sucedidos, né? Mas enfim, não tem. E acho também que essa inversão aí que a Manu estava falando, né? O novinho e a novinha, acho importante essa ressalva que a Manu fez, porque não tem essa inversão, né? Pegar o novinho é contracultural. Pegar a novinha, e a gente fez um episódio inteiro. É o normal. É o normal, a gente normaliza uma coisa que nem tão normal é assim, porque assim, a cultura masculinista, ela incentiva a pedofilia. Uhum. Ela tem essa característica, né? A imagem da estudante colegial de saia, essa adultização de todas as meninas, quando a gente sabe quando os nossos corpos foram sexualizados na rua. Então, a gente normaliza esse horror, né? E a inversão, ela não... então agora vocês estão falando do novinho. O novinho não é igual à novinha. Não é a mesma coisa. A novinha está dentro de um regime patriarcal abusivo. O novinho é contracultural. É revolução. Perfeito, né? perfeito. Então, isso o novinho gente, eu já vejo o novinho é a revolução como o nosso... Como chama aquele nominho que damos para chamar a atenção? A thumb. Já é a thumb. Você vê já a velha tentando falar thumb e perguntando para seu namorado jovem. Como é o nome daquela coisa que vocês falam muito? Thumb. É isso. Mas uma coisa que eu fiquei pensando também, que é quando a gente fica muito ligada na perspectiva externa, né? E como ela é desinteressante mesmo. No lugar seguinte, naturaliza-se a relação heteronormativa lá da novinha com o cara mais velho. Mas... da perspectiva das pessoas em volta, sempre pensam assim, interesseira, está com ele porque ele... É sempre assim, a gente não pensa, esse cara... E aí, se a mulher está com um cara mais novo, também vão falar mal dela. Então, assim, não tem um ganha-ganha aí, sabe? Quando você fala dessa disparidade de idade, que às vezes não precisa ser também tão grande, mas... a mulher vai ser julgada em ambos os cenários. Exatamente. Né? Exatamente. Então, eu acho interessante o que a gente está fazendo aqui, que é tentar olhar isso da nossa perspectiva. Né? E uma coisa que a Tati falou também, que eu fiquei pensando aqui, que me chamou a atenção, que às vezes a gente... Eu, por exemplo, eu já me vi em situações e vi amigas em situações... que, na verdade, essa geração que a gente considera uma geração um pouco mais estruturada para se relacionar, né? É interessante de se relacionar, que também tem seus desafios, porque, né? Eu, no meu caso, assim, eu tenho um limite, porque, sabe, assim, 20 e poucos anos a pessoa tá fazendo estágio, tá morando com o pai, com a mãe, aí vamos... calma lá. Tem limite aí, aí. Eu, por exemplo, com 30 anos, eu sempre gostei de escrever, eu já estava ali, no passeio do bonequinho na minha profissão, mas eu estava perdida no pagode. Assim, eu não sabia se ia dar certo, sabe? Se eu ia conseguir viver do que eu queria fazer, eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, sabe? A linha que eu ia pegar. Eu estava, né? Isso eu com 30 anos. Então, neste movimento, a gente também vai lidar com essa frustração que a Tati aponta também em gerações mais velhas, mas essa imaturidade, essa insegurança da pessoa que não sabe se vai dar certo ou não, né? De uma pessoa que ainda está se estabelecendo no mundo, nela mesma. Cara, mas você não sabe o alívio que é ver isso num cara de 30 anos e não num cara de 53. Porque a real é que todo homem é assim. Só que no de 30 você fala, tá tudo bem. No de 55 você fala, meu Deus, mano, o que você fez da sua vida até hoje? Não sei, eu tava rolando um cansaço, assim, do velho. Não, sim, mas eu acho que assim, é só pra gente não generalizar, porque inclusive as experiências, assim, eu acho que mais impactantes nesse sentido de se relacionar com homens mais novos vieram justamente de um lugar de meio lobo em pele de cordeiro também, porque
a gente baixa a guarda, né? Com uma pessoa desconstruída, com a pessoa letrada, com a pessoa que supostamente tem consciência da própria vulnerabilidade e acaba que não faz nada a respeito, sabe? Tem aí também. Então, assim, a gente não pode também dizer, é isso, galera, vamos lá. Tipo, sobe no carro, sabe aquele meme do conversível? Sobe no carro, vamos pegar uns novinhos. Não é um negócio, né? Bem ou mal, assim. São de épocas diferentes, mas foram forjados no mesmo sistema. Eu não sei se eu dei sorte. Tá difícil fazer esse programa, né? Porque meu namorado sentado aqui do meu lado. Quem acompanha sabe, ele dirige aqui o programa, ele edita tudo, trabalha comigo, assim que nos conhecemos. Eu sou 14 anos mais velha. Amanhã sou 14 anos mais velha que é aniversário dele. Quando não é aniversário dele, eu sou 15, não é isso? 15. Ou amanhã eu caio pra 13. Amanhã fica 14. Então, era 15, amanhã vai ficar 14. Então, sou bem mais velha. Já melhorou aí, ele tá ganhando uma idade aí. E eu não sei se eu dei sorte ou se essa geração é como ele. Eu não sei, porque estou apenas com ele. Mas eu passei a minha vida inteira achando que eu tinha que namorar o homem mais velho pra ser cuidada, aquela coisa meio papi. E é a primeira vez que eu tô sendo cuidada na vida. Os caras mais velhos que eu estavam cagando na minha cabeça, ainda espalhando a merda, assim. Eu nunca fui tão bem cuidada, tão, assim, tem uma coisa, e eu vou falar isso no maior elogio possível, e ele vai entender porque a geração dele entende, um cara mais velho não entenderia, é uma geração muito mais feminina. Não tem a coisa do machinho, da coisa do que isso é do homem, isso é coisa de homem, isso não é coisa de homem, isso o homem não fala, isso o homem não engole, isso o homem não leva pra casa, isso o homem... Não tem isso, é uma coisa, um ser humano. Eu sinto que eu tô namorando um ser humano, sabe? E eu sempre estive namorando homens que precisavam estar no papel do homem. O que o homem diria, o que o homem faria, o que um homem não levaria pra casa de desaforo. E é a primeira vez mesmo que eu sinto que eu namoro um ser humano, que tem momentos que tá muito mais forte e me segura. Quando tá fragilizado, não tem nenhum problema em mostrar e falar disso. E é a relação que eu tenho com mais conversa que eu tive. Porque eu acho que essas relações ditas normais, né? Isso é uma coisa que a Miriam Goldberg levanta também na pesquisa dela. Quando é dado que é normal, a coisa vai no flow. Porque assim, a gente tem uma relação normal, então a gente não precisa ficar falando sobre ela. Como a mulher mais velha com o cara mais novo não é vista pela sociedade como algo normal, o casal começa a conversar muito sobre a relação. E o fato de conversar muito sobre a relação fortalece muito ela. E não é DR, é conversar mesmo, né? Tipo, isso aí... Às vezes a gente se pega conversando de uma coisa geracional mesmo, né? Isso, não entendo isso. Desde coisa boba, tipo como é que fala thumb, até coisas importantes para a nossa relação, né? Mas... Não, eu tô achando bonitinho isso tudo, assim, porque também eu conheço, então, né, o bullying. Então, eu sei de quem você está falando. Agora ele tá se desmaiando aqui, mas... Não, gente, assim, e é tudo isso mesmo. A questão é essa, entendeu? Neste caso, é tudo isso mesmo. Então, eu acho muito bonito, assim, que isso tenha acontecido. Porque a ideia de que você vai ficar com um homem que vai cuidar de você, mais velho, ela é irreal, porque... A gente, como a Manu falou, somos socializados e socializadas dentro dessa sociedade que mostra, indica, quer fazer a gente acreditar que a gente vai cuidar, né? E o cara vai prover. E aí, de cara, quando você fica com um novinho tão legal, isso é rasgado. Assim, eu vou falar isso também, e eu sei que ele vai entender como elogio, é praticamente uma relação lésbica. Porque tem conversa... Tem essa troca de cuidado, todo mundo cuida, todo mundo se preocupa, todo mundo quer saber como tá. É mais igualitário, né? E eu sei que tem muitos homens que escutam a gente e adoram o reparação histérica, né? Eu acho isso muito bacana. Porque eu vejo amigos meus, cinquentões, que estão num corre da desconstrução. São caras que falam para mim coisas do tipo, eu não quero olhar para trás e ver quem eu fui, porque eu fui uma pessoa ruim. Eu quero ser daqui para frente. Um outro tipo de homem. Então, é também um risco dizer isso, porque eu também não quero... Acho que todo mundo tem que se responsabilizar pelas coisas que fez. Mas se a gente for prender e cancelar um machista e misógino por vez, a gente vai... Não tem espaço para isso, né?
Então é isso, a gente está nesse corre aqui, mas assim, como eu sei de quem você está falando, é tudo isso mesmo. Eu acho que, assim, pelo que eu leio de amigas minhas que namoram uns caras mais novos, ou mesmo leio de, tipo essa pesquisa da Miriam Goldberg, eu acho que é uma coisa de uma geração melhor mesmo. É uma geração melhor, e é meio impressionante, assim, tem coisas, por exemplo, agora ele vai se matar aqui. Mas assim, gente, dotes Olha, eu passei a minha vida inteira, se tem uma coisa que eu passei nervoso na minha vida, eu tive muitos namorados, né, 46 anos de idade, deu tempo de namorar bastante. A coisa que mais me irrita em homem é quando o cara é legal e ele fala assim pra você, basta você me dizer o que é pra eu fazer. Eu tô aqui pra fazer. Isso é um cansaço da porra, você tem que explicar pra um homem o que ele tem que fazer. Se vocês dividem uma casa, você não tem que dar uma lista de funções pra um cara que divide a casa com você. E assim, é a primeira vez na vida que eu acordo e eu não tenho que fazer lista do que é pra fazer, porque já tá feito. A pessoa já entendeu que eu tô cansada porque ontem eu fiz um pouco a mais. Então, quando eu acordo no dia seguinte, esse pouco a mais que eu fiz, ele já foi pago em coisas que eu não vou me preocupar até às 6 da tarde. Eu acabei de acordar, entendeu? Então, se eu fui a pessoa que fez o supermercado, no dia seguinte, a comida do supermercado já tá feita, já tá na geladeira e a louça já foi lavada. E aí, é assim, eu não... É muito doido isso, porque as pessoas brincam às vezes comigo, falam, você tá namorando um cara 15 anos mais novo, você deve estar cansada, né, fazendo uma brincadeirinha sexual. Eu, pela primeira vez, eu tô cansada de trabalho, da minha filha, tá, mas pela primeira vez eu não estou cansada, porque eu estou sendo cuidada, e as coisas são bem divididas, e eu acho que isso é geracional. O que eu escuto de mulheres que têm namorados dessa geração é que isso já veio, e tudo, né, a questão como ele olha... Eu sou, assim, é a primeira vez também que um homem entende que eu tenho uma filha de 7 anos de idade e que não vai dar para namorar comigo sem entender que uma criança de 7 anos faz mais parte de mim do que meu rim. Então não vai ser o gostosinho do fim de semana que tá sem a filha, é o perrengue do fim de semana que tá com a filha. E eu tive 2 relacionamentos antes com homens mais velhos do que eu, que diziam claramente, eu prefiro que você vá sem sua filha. E eram homens que já tinham filhos, né? O primeiro tinha 2 e o segundo tinha 1. E era assim, já vivi isso, já fui casado, já tive filho e já sei que é um saco. Né? Então, pode parecer que o cara mais novo não tem o trauma porque não viveu isso por anos, mas não é isso, é porque eu acho que já vem melhor. Já é outra coisa, já não tem esse espírito do a mulher para me divertir, sabe? Eu acho que eu vivi relações que eu era muito colocada nesse lugar, apesar de ser namoro e ter a coisa toda de estamos juntos, né? Não ser uma coisa só de sexo. Era um namoro, era amor, te amo, pessoa da minha vida e barará. Mas eu precisava estar num lugar de diversão e entretenimento. Se eu vinha com a bucha de puta, meu pai tá doente, minha mãe... eu vou ter que levar minha mãe no hospital às 6 da manhã, minha filha é pequena. Se trazia a bucha, o homem já dava aquele... Ai, não me traz problema, entendeu? E eu acho que, por incrível que pareça, eu vejo mais maturidade nessa relação que eu vivo hoje do que em relações que eu tive com homens de 45, 50, 55. E eu acho que é geracional. Quero ouvir a Manu também, só queria falar uma coisa antes, que eu aprendi recentemente, assim, quanto custa... gerenciar emocionalmente uma relação, que é uma coisa que sobre a qual a gente fala pouco. Esse gerenciamento emocional da relação, ele tem um peso enorme e ele está na conta da mulher. A gente aprende isso. Toda mulher heterossexual tem uma lista de coisas que ela sabe que ela tem que fazer quando o cara volta para casa para deixar todo mundo bem. Filhos bem, o cara bem. E se ele chega meio nervoso, ela sabe exatamente o que dizer e o que não dizer. Né? E isso tem um custo para a mulher, assim, que é imenso, assim. Gente, assim, eu realmente faço essa oração todos os dias por ser lésbica. Aliás, estamos gravando isso aqui no Dia do Orgulho Lésbico. E acho que os homens que querem entender o que é esse gerenciamento emocional, eles precisam olhar para as próprias atitudes e ver como fica nas costas da mulher ser a responsável pelo bem-estar de todos dentro de um lar. E não é para ser assim,
Ninguém deveria ter esse custo. Então, queria também falar desse custo, porque ele está nessa conta Total. da coisa cultural, né? Vi minha mãe a vida inteira fazer isso, sabe? E amigas minhas também. Então, não deveria ser assim. Não tem que ter custo emocional. É todo mundo emocionalmente responsável um pelo outro dentro de uma relação madura. Sim, isso retoma muito uma coisa que a gente já falou um monte aqui, que é esse heteropessimismo, né? Porque é um modelo de relação que não é justa, né? Então, quando a gente vê nesse lugar de que a gente tem que doar mais, a gente tem que... não é engraçado, porque a Tati fala, eu tenho que ser um entretenimento, eu não posso trazer problema, eu tenho que trazer solução, prazer, alegria, sorriso no rosto, né? Que também tem a ver com o gerenciamento emocional. Isso é um pensamento... É doido, porque podia ser... Não é um cara que fala assim... Pega lá um copo d'água para mim na cozinha, né? Mas é um serviço, né? É uma pessoa que está demandando um serviço num lugar mais sutil, não por isso menos brutal, às vezes acredito que até mais, né? Isso é um modelo mesmo de relação e eu acho que essa questão geracional... Eu tenho um bordão que eu acabei de me tocar, que eu fico usando aqui no podcast, que é: vamos deixar essas duas verdades coexistirem? Porque embora a gente saiba que a questão geracional tem um impacto, né, é o famoso quem julga repete. Eu não acho que ninguém que está fazendo isso não, mas às vezes eu gosto de pontuar para que não seja interpretado dessa maneira, né? Porque imagina um cara virando para os seus amigos e dizendo: galera, se relacionar com mulher mais nova é muito melhor, Uhum. E assim, embora a gente entenda que existam características, né, de uma certa etapa da vida e tudo certo, as pessoas são muito diferentes, né? As pessoas são muito diferentes, então às vezes você tem uma pessoa mais nova, mas que ela é muito madura emocionalmente, às vezes você, entendeu? Às vezes tem uma pessoa mais nova, mas que já está muito certa do que ela quer, dos sonhos, de como ela vai resolver, às vezes a pessoa está perdida e está insegura, então assim, é muito diferente, né? Eu percebo também isso, que existe uma possibilidade maior de você chegar em lugares mais justos. Eu sinto isso também. Eu sinto essa vulnerabilidade, eu sinto essa abertura, eu sinto essa propensão a criar uma relação mais genuína, porque, na verdade, para esses caras, para essa geração mais velha e que tá patinando, também é muito difícil, porque é uma pessoa que não consegue estabelecer uma conexão, né? Claro que é uma coisa introjetada, né? Lá no fundo, aí ele se resolva com ele mesmo. Isso não tem cara de problema meu, não tô me relacionando com ele. Meu abraço aí para quem precisa fazer isso, né? Familiares, amigos e tal. E ele mesmo. Mas então também é isso. Eu acho que a gente tem que realmente estar atenta à relação que a gente está construindo, sabe? E quando eu falo relação, não necessariamente não, porque daqui vai ser uma relação e nós vamos juntar os paninhos de bunda. É paninho de bunda que fala? Paninho de prato. Paninho de bunda? Eu já ouvi juntar os paninhos de bunda. É outra coisa, que eu vou pegar meus paninhos de bunda e vou embora. Pegar os paninhos de bunda e ir embora. Cara, mas dá pra juntar os paninhos de bunda. Os paninhos de bunda. Esquisito, mas assim, denota uma identidade aí diferente. Então, assim, qualquer relação, sabe? Você tá ficando com uma pessoa, você não entende exatamente pra onde aquilo vai, mas você já tem que ter um respeito e você pode se vulnerabilizar, porque é intimidade. Mesmo você não tendo estabelecido um acordo ainda, porque você tá conhecendo com a pessoa, né? Então, relação é sempre vulnerabilidade, é sempre intimidade, é sempre um acordo que precisa ser justo. E é difícil, tá? É difícil quando você tá com uma pessoa que parte da ideia de uma ideia tão distorcida e brutal. Embora a pessoa às vezes nem tenha consciência disso, às vezes tem, às vezes fala abertamente aquele absurdo, mas não tem consciência de quanto ela só quer tirar e não quer dar. É muito triste, né? Mili. Não tem consciência, especialmente porque as pessoas, homens, foram criados para entender que era um direito deles só tirar.
sai da casa da mãe e entra num casamento para continuar a ser cuidado. É o que os caras fazem assim, primeiro emprego, já vou fazer isso. É realmente cultural. Então, é muito difícil você romper com esses padrões, né? Por isso nossa luta diária aqui para acabar com o patriarcado, porque todo mundo vai se libertar disso. Essa infantilização dos homens também não é legal. Não é legal o cara que não entenda como funciona uma casa, que não saiba quando o sabão em pó está acabando, que não veja o cartão de vacinação dos filhos vencendo. Essa pessoa não é uma pessoa funcional e ela não está engajada em toda a real potência de uma relação entre duas pessoas. E perder isso é perder muita coisa. Tem aquela pesquisa de Harvard, que foi a maior já feita com pessoas para saber o que é felicidade. Seguiram lá os caras durante 50, 60 anos. Harvard, então a gente está falando de pessoas, né, bem-sucedidas, dentro dessa ideia do que é ser bem-sucedido. E o mais comum foi, eu falhei em construir relações significativas. Se pudesse voltar no tempo, era isso que eu ia fazer. Infelizmente, essa ideia de masculinidade deixa o homem deficitário, incapaz de construir essas relações significativas, porque ele segue sendo uma criança para o resto da vida. Então, é azar deles, né? A gente constrói, e mulheres heterossexuais também estão entendendo como construir isso com a rede de amigas, porque agora você, Tati, provavelmente, e muitas mulheres já não entram numa relação achando que aquela relação é a única coisa que você vai ter na sua vida, que ensinam pra gente. Nossa, eu não me relaciono para preencher um vazio existencial. Me relaciono se for para melhorar minha vida, que já é muito boa. Isso, exato. E você tem as suas amigas também, e as relações elas estão hierarquicamente lado a lado. Então muita coisa está mudando, sabe, gente? Assim, eu não sei se a gente vai ver essa mudança de fato, assim, mas ela está acontecendo. E é bom que assim seja, né? É bom que se a gente continuar enquanto espécie a existir, essa é a nossa única chance. Sim, eu gostei que você falou das amizades, porque aí a amizade já não tem nem como, né? Porque aí o assunto já explode para além de gênero e não existe isso. Eu tenho amigas de todas as idades e eu tenho amigos e amigas mais novos também e eu reconheço neles uma maturidade que eu falo, cara, na idade dele não é assim, não. Nossa, eu não era... Eu acho que o Bully é mais maduro do que eu, que sou 15 anos mais velha. Eu, na idade dele, eu não sabia nem do que pasta de dente comprar. Quer dizer, na idade dele eu já sabia, mas até uns 27 eu era bem infantilzona. Mas eu não acho que isso... Aí eu não consigo colocar isso como um padrão da geração, sabe? Uma geração mais madura. Pode ser uma geração que está mais apta, né? Tem mais recursos e informação e... Enfim, está num momento mais propício para isso, mas eu não acho que... Você vê, assim, questão de maturidade, às vezes a pessoa tem 40, tá perdida no pagode, a pessoa... Eu acho que é mais um encontro mesmo por afinidade, né? E às vezes se também dá um show de luzes, eu falo, mas tem 30 anos também, né? Vamos dar um desconto, né? A pessoa também... Mas, Manu, você não acha que tem uma... Você não acha... Eu entendo o que você tá falando, Sim, generalizar acho. É perigoso, mas você não acha que tem uma melhora nessa geração? Você não sente que Acho... Eu acho que essa onda feminista que começou, essa última, né, que a gente tá vivendo, que eu senti mais forte de 15 anos pra cá, assim... Quando que essa última onda veio forte pro Brasil, Milha? Há uns 15 anos, né? Eu acho que foi com o Me Too, né? Eu acho que o Me Too deu uma empacotada, tirou do feminismo essa coisa de ser ridículo, de ser sobre ter pelo debaixo do braço, ter pelo na perna. A gente está falando de coisas mais sérias e o Me Too deixou isso, acho, claro. O que eu acho é que isso melhora a sociedade como um todo. Claro que vai ter lugares que vai chegar, infelizmente, vai demorar mais para chegar, se é que vai chegar, e tem lugares, numa bolha progressista, que chega mais rápido. Eu acho que isso melhorou muito a vida das mulheres como um todo. Eu acho que as pessoas se conscientizaram mais. E aí, se isso chega num cara de 50, a água mole em pedra dura durante muito tempo. Se chega
há 15 anos, a pessoa que tem 30 hoje tinha 15. É muito mais fácil que chegue aos 30 melhor do que o cara que recebe tudo isso já tendo 40, 50, entendeu? Então, eu acho que essa onda feminista melhorou muito a vida das mulheres e melhorou muito esses homens dessa geração agora que tem 30 e poucos. Eu acho que é por Sem isso. Eu acho que dúvida. eles são melhores por isso, né? Sim. Até porque é uma... isso quando é um cara bacana, progressista, que lê, quando não é um idiota ali que tá na internet falando mal de mulher. Porque a internet também, se a gente pensar por esse lado, piorou muito, né? Se a gente Mas pensar... é que eu acho que o que a Manu tá tentando dizer, eu vou fazer um lesbian planning aqui. Por favor. Eu acho que o que a Manu está tentando dizer é que talvez tenha uma geração depois dessa, tipo a do adolescente lá, do seriado, que eles estão sendo catequizados dentro de um tipo de misoginia ainda mais forte. Isso, eu concordo. Não, total. Porque são muitas possibilidades, assim, né, dessa personalidade dentro desse cenário. Né? Eu acho que existem, inclusive, esses guris que se apropriam desse discurso desconstruído para continuar manipulando mulheres. A gente também vê, né, enfim, são muitas tendências. É por isso que claro, tem sim um avanço. Quando a gente pensa assim, o patriarcado ele tem lá seus 6.000 anos. O feminismo oficialmente, ele é assim, parece que dizem que é a primeira onda, mas haviam articulações já antes, né? Desde que existe patriarcado, existe mulher tentando sair. Exatamente. Mas é muito doido como as pessoas atribuem ao feminismo a primeira onda feminista que foi tipo o século XIX. Sim. Só que a gente pensa, patriarcado 6.000 anos, feminismo 2 séculos. Cara, tipo assim, até os anos 60 uma mulher não podia abrir conta sem autorização do marido. Exato. E quando a gente fala do Me Too, então, assim, eu lembro, né? A gente viu um pinote nesse sentido. Tá ficando muito rápido, tá acelerando. Isso pra gente é bom, claro que é bom. Assim, a gente tem que correr atrás do prejuízo, que não é pouco, né? Mas é isso. A gente mesmo também fica assim também, porque... Agora, tem uma coisa também. Tudo isso faz sentido pelo seguinte: se a gente estiver certa e essa geração tiver vindo bem mais feminista, essa geração de homens, é óbvio que vai ter a força contrária. E é isso que a gente está vendo agora. O Red Pill é a mesma, vem com tudo. Está vindo muito forte, porque ela indica qual o tamanho da força dessa luta feminista. Eu queria fazer uma homenagem às abelhas que atacaram os legendários. Não sei se vocês viram. Então, eu queria... Eu amei essa homenagem. Maravilhoso. Maravilhoso. Cara. Os legendários do postinho do SUS. Tô com ferrão, tô com 50 ferrões. Não vi, que pena. E depois falam que gente, nessas horas eu acredito num Deus. Muito bom, muito bom. Numa deusa. Mas eu fico pensando como seria o Vale Tudo na época, a primeira Vale Tudo, se a Odete Roitman fosse pegadora de novinho. O escândalo que ia ser. Hoje em dia o Brasil está celebrando a Odete Roitman pegadora de novinho. E uma outra história que eu lembrei também, assim, quando a Marília Gabriela foi casada com o Giannichini, era tão ofensivo para as pessoas que uma mulher mais velha tivesse com o galã novinho, que tinha aquela lenda horrorosa de que, na verdade, ele namorava o Theo, o filho gay da Marília Gabriela, e ela encobria. Como se uma mulher lindíssima, interessantíssima, como a Marília Gabriela, precisasse fingir um casamento para encobrir uma relação de um filho, sabe? Eu não consigo imaginar esse tipo de fofoca rolando hoje em dia. Claro, eu consigo imaginar pessoas que iam pensar isso. Né? O meu pai, assim, a única pessoa, não é à toa que é bolsonarista, né? A única pessoa, quando eu contei que namorava o Bully, falei, mãe, tô namorando o Bully. Minha mãe, ele é um menino ótimo, que bom, minha filha. Minhas amigas, que demais, que legal, a gente adora ele. Meu pai, mas pra que isso? Foi a pergunta que meu pai fez. Meu pai é bolsonarista. Mas ele não é 15 anos mais novo que você? E aí meu pai olhou muito sério pra mim, deu uma risada e falou, pra que isso? Então, meu pai foi a única pessoa que me julgou e quem é a única pessoa da família bolsonarista? Papai. Então, eu consigo imaginar uma mulher como a Marília Gabriela namorando um Giannichini
em 2025 e o meu pai pensando isso. Mas não seria a febre que foi, porque as pessoas de fato acreditavam nisso. Sim. E era, né, falava-se disso como algo que era dado, assim. E era tão surreal essa história, era tão absurda. Né? Não era um bando de idiota bolsonarista falando isso na internet. Eram pessoas que frequentavam minha casa, que devia ser bolsonarista também, mas enfim. Só não tinha esse nome ainda. Exato. Mas é uma limitação da consciência também, né? Porque é tão doido que a sua visão de mundo ela é tão estreita que é tão inconcebível para você a ideia de uma mulher se relacionar com um cara mais novo que você acha mais razoável acreditar que ela encobriu o casamento do filho, que ela casa para encobrir o relacionamento de um filho, para que eles possam... Eu também eu fiquei pensando no comentário do seu pai, pra que isso? Pra que isso? Você podia responder, pai, é para o seguinte... Deixa eu te listar umas coisinhas. Porque ele não alcança, ele não consegue ver pra quê. Por quê? Né? Eu obtive 3 comentários ruins desde que eu e Bully começamos a namorar. O primeiro foi de papai, pra que isso, né? O segundo foi um garçom que perguntou o que o menino ia querer, perguntou pra mim. Eu achei maravilhoso. Assim, não tá passando como filho ainda, né? Mas ele olhou pra mim pra querer saber o que o Bully ia querer comer. Eu olhei pra ele e falei, olha, ele sabe ler cardápio, ele vai conseguir, né? O que o menino vai querer, foi maravilhoso. E uma conhecida aí que perguntou se ele tava comigo por dinheiro. Rolou essa pergunta. Rolou esse comentário aí, né? Mas ela tá... O que houve ali? Ela tá... Então, perguntou se estava comigo por dinheiro, né? O que eu acho um absurdo. Primeiro, porque assim, eu não tô com esse dinheiro aí, né? Depois, porque assim, eu sou belíssima, né? Uma grande gostosa, linda, inteligente. Então, eu não sei por que alguém ficaria comigo por dinheiro. E depois, porque claramente eu sou uma deusa do sexo, né? Isso é meio óbvio, né? Assim, você olha pra mim, você já saca isso, né? Então, assim... Tem aí muitas possibilidades, né? Do porquê uma pessoa estaria comigo. Mas dinheiro, gente, acho que não é uma delas. É muito vulgar, né? Alguém fazer essa pergunta. É muito desconectado da realidade. Mas é conhecida, não é amiga. Amiga minha não é, não. E acho que agora também não é mais dele, não. Aí, beleza. Mas o comentário era num tom de... Não, ela achou mesmo. Toque, ou Não, ela achou mesmo que podia estar, tipo, deslumbrou, tá comigo pela grana, entendeu? Porque, enfim, é um absurdo, 15 anos mais velha, 14 anos mais velha. E que grana é essa, né? Eu tô aqui ralando, 108 podcasts pra pagar as continhas. Mas é um comentário bem esquisito. Mas teve isso, então teve papai, teve o garçom e teve essa senhora. Essa senhora mais velha que eu, que veio falar que eu sou velha. Então fica aí um beijo pra ela. Gente, Dilma Wanda Rousseff de repente se interessou pelo podcast. Eu não sei. Será que ela gosta de jovens? Eu tô falando da gata da Manu, tá? Não tô falando da eu sei. Que idade tem a gata? A Dilma tem 6 anos. Aí o Donatello, que é o gato que é mais recente aqui de casa, ela ainda tá implicando com ele, que tem 3. Ela não tem paciência. Tá implicando ou já tá flertando porque gosta de um novinho, por isso tá interessada? Vamos ficar de olho. Muito bom. Será que a gente vai pras dicas? Ou vocês querem falar mais algo a respeito dessa... ir. Eu pensei numa outra dica aqui, é uma dica que eu já dei, mas eu quero repetir. Porque eu acho que tem a ver com o tema de hoje. Porque a gente está falando de novinhos, né? Uhum. E aí, eu queria falar de uma coisa que eu acho muito bonita que está acontecendo, que é a amizade entre mulheres mais velhas e mulheres mais novas. E que não são lésbicas. Então, eu acho que aquela série Rex, da demais. Max, ela retrata isso de uma maneira muito bonita, assim, porque é uma relação de amor que aquelas duas mulheres têm ali 40, 50 anos de diferença entre uma e outra, mas não é uma relação lésbica. As duas são, uma é bissexual, a outra é heterossexual. Mas é muito bonita a maneira como elas falam sobre a vida, e elas brigam sobre a vida, e elas se colocam na vida, né?
uma aprendendo com a outra, uma errando com a outra. Eu acho muito bonito, assim, sabe? Tem 4 temporadas já, eu já falei disso aqui e vou falar de novo. Já dou a dica do meu livro ou não? Dá a dica do seu livro já. Boa, eu tô uma pegada de economia feminista maluca. Eu tô lendo esse livro aqui, ó, Iguais e Diferentes, da Regina Madaloso. Fala muito de ambiente de trabalho, em como mulheres precisam se colocar dentro de ambientes mais corporativos, assim. E tem umas coisas que a gente não se dá conta, né? Por exemplo, homens, eles vão depois do trabalho tomar uma, ou vão jogar uma bola. Mulher nunca tá nesse lugar corporativo depois do trabalho. Só que são nesses ambientes que eles decidem sobre quem vai ser promovido, quem vai ser demitido, o que vai acontecer. Esses vínculos são criados sem que as mulheres estejam lá. Então, a gente já está fora, porque a gente não pode entrar também. Não deixam a gente entrar. Então, mas é só dados, é só pesquisa, é dado, estatística, é maravilhoso. Você sabe, Mili, que você falou esse negócio desses ambientes onde tudo é decidido e tem um monte de homem? A Granta, aquela revista que tem agora a Granta Língua Portuguesa, né? Que é uma parceria Brasil-Portugal. Eles me convidaram para a próxima edição para escrever um texto. É a primeira vez que eu sou convidada para escrever na Granta. E desde que eu me tornei uma escritora, desde os 20 e poucos anos, eu tenho a Granta como um lugar inalcançável, assim, porque sempre chamam os mais eruditos e acadêmicos e premiados e barará, né? E aí me chamaram e eu tava nessa angústia, vou escrever pra Granta, mas eu vou ter que escrever do meu jeito, porque é o único jeito que eu sei escrever, e eu não escrevo de um jeito acadêmico e não sei o que e tal. E aí eu comecei a pesquisar sobre a Granta e vi que teve transformações e mudanças, e hoje em dia tem muito mais mulher que escreve, teve uma época que era um monte de homem e tal. E eu cheguei naquela foto, que tem mais de 10 anos, de quando a Granta escolheu os jovens autores brasileiros de maior... É uma foto com 8 homens, não tem uma mulher na foto. Eu lembro disso. A hora que eu vi essa foto, eu falei, mas agora que eu vou escrever pra Granta, que nervoso dessa foto. E a maioria ali, você nunca mais ouviu falar o nome. Isso, a grande maioria, tem 2 ali que você sabe no que deram, o que fizeram, o resto... Mas só porque é homem, tava ali, né? Eu lembro Surreal. de ficar profundamente ofendida, e na época até fiz uma crítica, nem lembro mais qual foi a crítica, mas sim, teve isso e não faz muito tempo. Sim. Manu, dá sua diquinha, depois eu dou a minha. Minha diquinha é um livro que eu comecei a ler agora e eu tenho certeza que eu vou amar. Porque ele é da Olga Tokarczuk, sabe a que escreveu sobre os ossos dos mortos? Sim. Que é um livro que eu sou apaixonada. Eu, inclusive, tenho que reler. Porque ele tem tantas camadas, ele é tão legal. E o nome do livro é Escrever é Muito Perigoso. E são ensaios dela sobre... escrever sobre os processos dela. Ai, gente, olha, é porque assim, eu tô meio apaixonada por essa pegada, assim, né? Por ver o mundo pelos olhos dessas mulheres que eu admiro e que também estão aí às voltas, né? Com essa questão criativa, com essa questão da escrita, mas eu acho que isso é tão importante para qualquer mulher, porque é sobre a construção de uma identidade. É uma mulher que resolve escrever a própria história, né? As próprias histórias. Isso é tão poderoso, isso é tão sério. Eu tô gostando muito. Eu acho que eu vou gostar também até o final. E essa é a minha dica. Muito bom. Eu vou falar 3 coisas de forma breve, para não estender muito. Tava na cara que ela vinha já logo com 3, essa puta. Não, eu não falei tava na cara, eu falei fala na cara. Fala na cara. Vou dar a dica do livro Políticas do Sexo, da Gayle Rubin. Ela fala muito, assim, ela cita muito Freud, ela cita filósofos, ela cita pensadores, tal, mas sempre meio discutindo com eles. Então, assim, ela fala, Freud aqui foi machista, mas também abriu muitas portas para a gente pensar. Então, ela tem muito isso, assim, de sociólogos, aqui ele esqueceu de considerar as mulheres, mas pelo menos abriu a porta para esse pensamento. Então, é muito interessante esse livro, porque ela vai brigando com alguns pensadores, filósofos, psicanalistas, homens, mas ao mesmo tempo que ela briga, ela traz um pouco do discurso de alguma coisa que foi importante para, a partir disso, ela trazer o olhar feminista até para poder rebater. Então, é um livro que eu estou lendo de forma um pouco mais truncada, assim, porque talvez eu tivesse que ter um percurso acadêmico para entender algumas citações, mas eu estou gostando muito. A outra dica é o novo do Edouard Louis, O Desabamento.
Não é o melhor livro dele, eu li todos, né? Eu sou obcecada por ele. Esse aqui não é o melhor, eu tenho a sensação de que quando ele escreve sobre a mãe, ele viveu muito próximo da mãe, ele tem essa coisa meio obcecada pela mãe, então aquela coisa é muito visceral, o pai é a mesma coisa, o mudar método, quando ele fala da mobilidade social, é a coisa mais forte que ele já escreveu. Aqui é sobre a morte do irmão, que morreu vítima de alcoolismo aos 38 anos de idade, só que era um irmão do qual ele não gostava. Então ele sempre fala, eu tento entender por que meu irmão morreu, eu tento entender a minha relação com meu irmão, mas o irmão era um cara que atacava gay, era um cara que batia em mulher. Então é um livro muito interessante justamente por essa distância. Então não é a coisa mais rasgada do Édouard, que quando ele fala de coisas muito próximas, ele dá aquele tom muito intenso. Ele é um livro um pouco mais frio, mas é um Édouard Louis, assim, eu amo tudo que ele escreve. Edinho sempre vai no Dudu, é livro de Dudu, então eu amo. E com isso, gente, encerramos este maravilhoso episódio sobre novinho. E agora eu vou pegar o meu novinho, porque ele tá aqui do lado. Vai lá pegar, que ele tá de aniversário, então... Mas aniversário, esse programa foi homenagem a ele. Cara, ele merece, ele tá de parabéns, ele tá de parabéns. Pessoal, a gente tá acabando, mas sabe o que seria legal, além de curtir, comentar, mandar para as amigas e pros amigos, e se inscrever. Coloca aqui temas que talvez vocês gostassem que a gente debatesse, né, nos nossos próximos encontros, tá? Deixa aqui nos comentários. Valeu! Até semana que vem! Se inscrevam! Beijo. Reparação histérica. Reparação histérica.